Hoje de manhã nós estamos terminando esta série que começamos em maio, embora que passamos do mês que me passaram, domingo de batismos, em que o título é Famílias de hoje, Valores Vintage. A ideia é que, a despeito do mundo estar mudando e as famílias hoje não têm a mesma configuração que havia no passado, mas quando a gente olha para trás e olha o que Deus ensinou no passado, se a gente aplica esses valores hoje, a família vai bem. Até nem tanto a ver com a configuração dela. Aqui no Morumbi Kids nós temos talvez, isso é uma estatística um pouco antiga, nós temos somente 60% das crianças que vêm 3 vezes por mês ao Morumbi Kids. Tem a ver com que são filhas de pais separados. Então, quando o pai está com a filha, vem para a igreja. Quando não está, ela não vem. Mas aqui é o lugar para famílias assim também. Então, o que nós queremos incentivar, ou tentamos incentivar estamos tentando incentivar este mês, é reviver na nossa vida os valores que Deus deu para a família. E hoje de manhã, estamos terminando esta série, nós vamos falar sobre divórcio. Eu brinquei no primeiro culto que eu ia ensinar como divorciar-se bem. Não é isso? Mas nós queremos tratar com 3 perguntas nesta manhã. A primeira delas é, para quem é esta mensagem? E se você está aqui hoje como nosso convidado, é a primeira vez que você está aqui, eu quero dizer para você que talvez o que você vai ouvir, você tem liberdade de discordar. Você não é obrigado a concordar com aquilo que nós vamos falar aqui da frente. Pelo contrário, queremos que você pense, discuta, pergunte, mas sinta-se à vontade aqui. Aqui é o lugar de pessoas feridas, machucadas, pessoas que estão em reconstrução. E ele sempre vai mexer com algumas pessoas. Então, se você está aqui a primeira vez, você não é obrigado a concordar com aquilo que nós vamos falar, mas pergunte para Deus. E essa mensagem tem a ver com pessoas, por exemplo, que estão ainda lidando com a dor do divórcio. Essa mensagem é para você. Pessoas que estão pensando em divorciar-se, também é para você essa mensagem. Pessoas que estão considerando ou machucadas ainda porque o divórcio foi há pouco tempo, é para você essa mensagem. Pessoas que estão solteiras ou sozinhas, seja você viúva, divorciado, que nunca casou, temos uma palavra para você no fim da mensagem. Mas de certa forma, essa mensagem é para todos que amam. E queremos que essa igreja seja um lugar em que você vem aqui e é acolhido do jeito que você está. E especialmente se você quer crescer e quer mudanças na sua própria vida, que é um lugar. Não importa a sua origem, não importa o seu estado civil, nós queremos receber você como uma pessoa que Jesus ama. A segunda pergunta que vamos tratar é, existe divórcio? Deus permite o divórcio? E a segunda pergunta, a terceira pergunta é possível prevenir um divórcio? Então, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus 19. O Senhor Jesus estava com um grupo de pessoas, não somente os chamados 12 apóstolos, mas também cercado por fariseus, por religiosos. E eles estavam tentando pegar Jesus num outro problema. Tentaram fazer a mesma coisa no livro de João, capítulo 8, quando trazem para Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Eles perguntam o que é que devia fazer com aquela mulher. Se Jesus fosse dizer, bom, apedreja, que era o normal na lei, eles seriam criticados. Ele está aquele homem amoroso. Se ele não mandasse apedrejá-la, e você está desobedecendo a lei. E Jesus sabe isso muito bem naquele momento, ele disse para aquela mulher, e por estavam com ela, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqui é uma circunstância semelhante. Eles querem pegar Jesus no pulo, querem achar alguma maneira de criticar Jesus. Há pouco, o rei Herodes, havia se divorciado da sua esposa, havia trocado a esposa, sem nenhuma razão clara, mas era o costume da época. Então aquele era o zum na cidade, Herodes divorciou-se. E agora, o que a gente faz com isso? É certo ou é errado? Então eles chegam para Jesus e fazem uma pergunta que vamos ler agora. Então Mateus capítulo 19, a partir do versículo 1. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele assurou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo?
respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram ele: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isto, aceite. É uma palavra clara, direta, mas eu queria que vocês percebessem, se não perceberam ainda, que aqui é o Senhor Jesus falando, não é nem Mateus falando, é o próprio Senhor Jesus falando sobre o divórcio. E antes de explicar o texto, eu queria ler duas cartas aqui. Elas são reais, não são inventadas, os nomes são fictícios, alguns detalhes foram trocados, mas faz parte da vida real de pessoas que estavam aqui conosco. E uma delas está ainda. Eu tenho permissão para ler o que eu vou ler. Querido pastor, meus pais se separaram. Eu já desconfiava que isso logo iria acontecer cedo ou tarde. Estou sentindo uma coisa estranha, algumas coisas estranhas dentro de mim, como raiva, tristeza, vontade de desaparecer. Odeio ir para a escola. Ao mesmo tempo fico um pouco aliviado ao ver que o sofrimento da minha mãe pode diminuir. Fiquei sem referência, pois meu pai é um homem que era um modelo para mim. Mas depois que eu vi os dois conversando e ouvi o que ele estava fazendo, traindo minha mãe, a decepção parece que entrou em mim e nunca mais vai ser curada. Desculpe lhe incomodar, mas tem uma pergunta: onde Deus está nisto? Paulo Jô, 16 anos. Prezado Lisânias, estou cansada de ouvir da boca do meu marido que Deus odeia o divórcio. Meu marido me ameaça, já por 2 vezes ameaçou me bater, me humilha perante as crianças, me chama de burra e incompetente, especialmente desde que eu optei por abrir mão do meu trabalho, do meu emprego, para dar mais tempo para os meus filhos pequenos. Hoje presto consultoria, mas num ritmo muito mais leve. Depois de 12 anos de casada, não tenho como recordar um bom momento que vivemos, a não ser a lua de mel. Nossa vida inteira me humilhou, ele me humilhando, me rejeitando, e eu sempre tentando melhorar para quem sabe algum dia merecer um elogio dele. Mas estou cansada, a ponto de desistir. Tenho tido maus pensamentos, ora querendo desistir da minha própria vida, ou até mesmo pedindo a Deus que leve o meu marido mais cedo. Deus vai me castigar por isto? Meu marido gosta de repetir para mim que Deus odeia o divórcio. Mas e na Bíblia, em algum lugar, que Deus também odeia o homem violento. Meu corpo nunca foi agredido pelo meu marido, mas a minha alma é espancada diariamente. Por favor, me ajude. Posso me divorciar? Paula Fernanda, 42 anos. Deus odeia o divórcio. Mas como é que Deus lida com situações como esta? Deus tinha um ideal, mas o problema é que o pecado atrapalhou o ideal de Deus, e a realidade muitas vezes se repete como essa que nós lemos aqui. E foi essa realidade que os discípulos trouxeram para Jesus. É lícito, é de acordo com a lei, um homem despedir, repudiar o divorciar da sua mulher.
Interessante é que Jesus não procurou dar uma resposta dele mesmo. Ele foi para Deus. Ele sabia como aqueles homens estavam querendo pegá-lo, colocaram uma encruzilhada. Mas ele responde de uma forma sábia, típica de Jesus, trazendo para Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive o Criador do casamento, a resposta. A primeira coisa que Jesus faz é responder a pergunta de acordo com a criação. O seu casamento, o meu casamento, está muito linkado, conectado com a forma como Deus fez o universo e fez você e eu. Ele diz, no início não era assim, no início não tinha divórcio, Deus não planejou divórcio e Deus criou homem e mulher. E quando Deus criou homem e mulher, Deus criou homem e mulher à luz do próprio Deus, à luz da própria Trindade. Deus poderia ter criado 2 homens, não havia nada errado. Deus poderia ter criado 2 mulheres, não havia nada errado. Mas quando Deus cria homem e mulher, isso é o reflexo da Trindade. A Trindade, os 3 são iguais e diferentes ao mesmo tempo. E Deus criou um homem e a mulher, iguais e diferentes ao mesmo tempo, e Deus ser a terceira pessoa para justamente refletir a Trindade. E quando ele diz aqui, criou homem e mulher, assim como a Trindade não é uma atração, a Trindade gosta de estar junto, a Trindade é inseparável, a Trindade tem prazer de conviver. Eles são atraídos um pelo outro. Nada de conotação sexual aqui, mas assim quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou essa possibilidade, essa capacidade do homem atrair por uma mulher e vice-versa, e assim ter no casamento uma parte daquilo que a própria Trindade experimenta. E como a Trindade é inseparável, também quando Deus criou o casamento, Deus disse, eu não quero que o casamento seja desfeito. Os 2 se tornam uma só carne. Se você tiver na sua cabeça a imagem, por exemplo, se você pegar 2 folhas de papel, imaginar 2 folhas de papel coloridas, papéis coloridos, você passar um super bonder, ainda existe isso, super bonder, né? Ou cola tudo, o que foi? Quando você usa um super bonder e fica realmente super colado, se você rasga 2 papéis, separa, vai pedaço para os 2 lados. Não separa e os 2 não ficam só iguaizinhos como eram. Não. Você casou e eu casei, nos tornamos uma só carne. Não tem a ver apenas com sexo, tem a ver com essa intimidade criada e se separa. Dói. E Deus não queria que você e eu, como ser humano, experimentássemos essa dor. É como alguém já disse que quando a pessoa se separa, era como se a própria pessoa fosse amputada. Dá para sobreviver, mas falta um pedaço. Por isso Jesus falou, no início não era assim. Foi assim que Deus planejou. Que Deus não queria o divórcio, não porque Deus é ruim, não que Deus não queira recomeços, mas porque Deus queria poupar você e eu de uma dor que nós não precisávamos passar. Esse foi o ideal de Deus. Só o pecado entrou no mundo. E o pecado fez com que, em vez de um homem e mulher olhar um para o outro e falar, eu amo você por toda a eternidade, ou até que a morte nos separe, não importa que você não venha me dar, mas a minha preocupação é, o que é que eu posso dar para você? O pecado estragou isto. E o divórcio entrou. Tanto que quando Jesus responde para aqueles discípulos, ou para os seguidores dele, não exatamente os 12, que no início não era assim, eles veem contra a pergunta. Mas Moisés deu carta de divórcio. Eu pensei, Senhor Jesus, o que você está falando não bate muito, porque na nossa vida, nossa nação, o próprio Moisés, o nosso maior herói, ele deu carta de divórcio. Agora, o que é que estava acontecendo? Se você quiser detalhes, está em Gênesis capítulo 24. O homem casava com a mulher, naturalmente com a mulher. E depois de 6 meses de casado, quando passava talvez a lua de mel, um dia ele ia preparar um cuscuz para ele. Cuscuz com leite de coco. Mas, como ela não tinha muita experiência, né, ela passava do ponto, o leite queimava. Quando o marido ia comer aquele cuscuz, que ele estava assim, com água na boca, tinha aquele gosto de queimado. Ele falava, tá fora, não quero mais você.
ele realmente a despedia, porque ela queimou a comida. E, gente, isso não é história, não é invenção. Está nos registros, não aqui no texto, mas nos registros. Flávio Josefo fala sobre isso, historiador judeu. Ou então, se a esposa, ela estava na rua, foi fazer compras, e a mulher casada tem que andar com o cabelo preso, né? Um tipo de cocó, como se fala lá em cima. Né? Sabe o que é cocó, né? Eu estou todo nordestino hoje, né, gente? Então, sabe fazer um coque, obrigado, é que é coque, né? É que eu não uso isso, gente. Então ela foi uma presilha, mas tinha a ventania, né? O vento batia e o coque, né, era desfeito, e o cabelo caía. E alguém falava, olha, vi uma mulher na rua com o cabelo solto. Ele despedia aquela mulher. Porque cabelo solto significava que a mulher estava se oferecendo. Então, por razões bobas, o homem mandava a mulher embora. E veja que era um tipo de machismo, porque nunca a mulher podia mandar o marido embora. Só o homem que podia mandar a mulher embora. Mas ele mandava ela embora sem nenhum documento. Então, ela saiu do casamento sem nada, tinha que sobreviver. Aí se aparecia um homem que dizia, olha, quero casar com você. Claro que ela ia casar, mas aí ele estava cometendo adultério. Porque ela ainda estava ligada ao marido dela. Então, para regularizar a situação, o divórcio acontecia, todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de falar. O que é que Moisés fez? Mandou os homens dar um documento dizendo que isso veio para a mão de Jesus. E os discípulos falam, ok, Moisés mandou. Agora olha a resposta de Jesus. Moisés permite que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Não era a vontade inicial de Deus. Por exemplo, você vê também, Paulo fala para Timóteo que é da vontade de Deus que todos se salvem. Que todos venham conhecer Jesus como Salvador pessoal. Mas necessariamente isso não vai acontecer. É porque Deus não tem poder? Não. Deus deu certa liberdade à pessoa escolher. Então, é vontade de Deus que as pessoas se divorciem? Não. Mas nem sempre as pessoas vão obedecer. Por que elas não obedecem? Não obedecem porque existe uma dureza de coração. Elas resolvem não olhar para o ideal de Deus e tentar lidar com a vida, especialmente no casamento, com a própria força dela. O que estava acontecendo? Onde estava a dureza? Voltando à questão do cozinhar. Então a esposa queimou a comida. O que ele devia fazer? Ele não vai dizer, querida, tudo bem, pode queimar, não tem problema, eu gosto de comida queimada. Isso é hipocrisia. Não existe isso. Mas se ele falasse assim, bem, eu sei que você tentou fazer uma comida muito boa para mim, mas queimou. Você quer ajuda? Ou então, bem, dizer para a querida, eu não gosto de comida queimada, está difícil para mim. Você sabe como eu gosto de cuscuz ensopado? Mas ele vai correr para Deus e fala, Deus, você sabe como isso me irrita. Mas eu prometi amar essa mulher até que a morte nos separe. Capacita-me para amá-la, mesmo quando ela queima a comida. Gente, isso pode parecer cômico, mas essa é a atitude que nós deveríamos ter. É quando o outro falha, eu não capitalizar a falha dele, mas dizer para Deus, Deus, o Senhor sabe como isso me frustra. Não foi esse tipo de esposo ou esposa que eu sonhei, mas capacita-me para amá-la, para amá-lo, a despeito do que ele não dá para mim, do que ele não fornece para mim, do que ele não dá para mim ou ele não dá para mim. Porque o meu compromisso primeiro é com o Senhor. E é assim que Deus começa a trabalhar no coração das pessoas. Você não tem o poder de mudar o outro, mas você tem a capacidade de abrir o seu próprio coração e deixar que Deus mude o seu coração para amar o outro, a despeito das dificuldades que o outro tem. Foi isso que Jesus falou. Os homens não estavam querendo isso, eles queriam que a mulher fosse do jeito que eles queriam. E quando ela não preenchia aquela expectativa, mandava embora. Jesus falou, isso é dureza de coração. E
daí ele faz uma coisa que é ainda mais fantástica. Lembra lá no Sermão do Monte, talvez você lembre, quando ele falou assim, Jesus falou assim: ouvis o que foi dito, não matarás. Ok, não pode enfiar a faca no outro. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá sem motivo contra o seu irmão, ou chamá-lo de tolo, é digno do inferno. O que Jesus falou foi: matar não é somente quando você saca de uma arma e mata outra pessoa com um tiro. Mas quando você imagina na sua mente, quando você a trata na base de como ela lhe tratou e você é ríspido e rude com ela, você está matando-a também. Ele elevou o nível. Na época da graça, embora que Deus é gracioso, Deus não nos trata da forma como nós merecemos ser tratados, mas o nível de vida é muito mais alto. Ele falou: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, disse ele, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já adulterou com ela. Então, adultério somente para a cama com quem não é meu cônjuge. Se eu simplesmente aqui fantasiar, eu estou cometendo o mesmo pecado. Elevou o nível. E aqui Jesus eleva o nível do casamento, do valor que ele dá. Quando ele usa a mesma expressão como em Mateus: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres, e por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi agir isso o princípio. Não era isso que Deus queria. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Ele vai levar o nível agora. Divórcio só. Olha o que ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Eu, porém, vos digo. É o Senhor Jesus falando. Então, pode queimar a comida, pode soltar o cabelo, pode andar com o vestido lá nos pés, pode não usar a Rexona. Lembra da Rexona? Pode não usar escova-dente todo dia. Só tem uma razão para você decidir divorciar-se: imoralidade sexual. A palavra que Jesus usa aqui, a palavra que pode ser traduzida por adultério, imoralidade sexual, inclui pedofilia, inclui bestialidade, relações sexuais com animal, tudo aquilo que não é lícito. Isto é imoralidade. E esta é a única razão que você pode dizer: meu casamento pode terminar aqui. Fora disso, não existe razão. Há outra razão. Não está nesse texto, você não precisa ler agora comigo, mas em 1 Coríntios capítulo 7. Quando os dois, marido e mulher, eles, por exemplo, eles se conhecem, resolvem seguir a Jesus. E daí, vamos supor que a mulher não quer seguir a Jesus. Ela não quer submeter-se a Jesus. Mas ela consente em casar, em morar com o que resolveu seguir a Jesus. Aí tudo bem. Mas essa que não seguir a Jesus, você pode dizer: eu não quero mais viver com você. Ou Jesus ou eu. E se você disser, se o rapaz dissesse: eu vou seguir Jesus, o que não queria seguir, podia dizer: então você pode ir embora de casa. E ali também Paulo diz: nesse caso, a pessoa está livre. Ela está livre. Ele não diz que é para casar ou para não casar. Está livre. Ela volta ao estado de solteira. Se ela vai querer casar, é uma decisão pessoal de novo, como foi no início. Então só existem duas possibilidades de um casamento ser quebrado: por imoralidade sexual e por abandono daquele que não é crente. Mas, meus queridos, é que eu preciso ser honesto e claro, porque existe uma realidade. Esse caso que eu li é da Paula Fernanda. O marido nunca bateu nela. O marido dela nunca a traiu. Mas ele abusava dela emocionalmente. Fazia sentir-se como ela se fosse um lixo, um traço de vida. Aquilo por 14 anos se repetia. E um dia ela perguntou para mim: o que é que Jesus diria para mim? Há casos de violência doméstica em que marido bate a mulher e ao contrário também. Eu lidei com isso na igreja algumas vezes. A mulher batendo no marido.
correndo risco de vida. Aí eu vou dizer para ela, ou para ele: Deus odeia o divórcio. E um dia talvez eu tenha que fazer o funeral de um ou de outro. Agora, esse mesmo texto, Malaquias 2, em que Deus diz que odeia o divórcio, Ele também diz que Ele odeia o homem violento, ou aquele que se veste com violência. E aqui é aquela situação em que o ideal de Deus é que nunca haja divórcio. Mas qual é a realidade que muitas famílias enfrentam? E é o que eu não estou dizendo que você apanha em casa, ou que você é abusado, abusada sexualmente, moralmente, emocionalmente. Então saia. Não é isso que eu estou falando. Muitas vezes existe uma necessidade de separação para tratamento. Não divórcio, mas para tratamento. Um dia você tem com um casal que estava tendo agressão física em casa. A esposa chegou para mim com alguns hematomas. Eu lembrei para ela: existe a lei Maria da Penha. Ela tomou um susto, porque, puxa, o senhor falou disso. Eu falei: lei Maria da Penha. E você vai na delegacia e faz um BO. Eu não posso fazer isso. É meu marido. Ok, então um dia vai acontecer o seguinte: ele vai te dar um empurrão, você vai bater, vai cair, vai bater a cabeça naquilo de um móvel e você morre. E seu marido vai para a cadeia. Quem vai cuidar dos seus 2 filhos? É por amor a ele. É por amor ao seu filho. Quer dizer, o amor não é cego. Amor tem bom senso. Eu não falei para aquela pessoa sair de casa, quer dizer, divorciar. Falei: é preciso uma separação para tratamento. Muitas vezes, porque o Senhor Jesus não falta bom senso para ele. Por amor, ele falou: só existem 2 possibilidades: imoralidade ou abandono. Mas também ele disse: eu odeio quem é violento. E violência não é apenas bater fisicamente, é desrespeito, é falta de apreciação, é abuso emocional, abuso sexual, abuso físico que nós fazemos. 2 medidas. Agora, também nesse momento eu suponho alguns de vocês estão aqui. Alguns de vocês se separaram, se divorciaram. E não se divorciaram da forma como Jesus permitiu. Ou por imoralidade, ou porque outro conhecia Jesus e preferiu que você fosse embora. Estou dizendo que besteira eu fiz. Porque na realidade, casamento é uma questão do coração. Não é só de romantismo. Casamento é questão de coração. Quando eu resolvo convidar essa pessoa para dar comigo pelo resto da minha vida, e eu continuo amando-a, mas primariamente porque eu amo a Deus. E quando eu violo isso, consequências vêm. Por isso a dureza do coração. Mas quando Jesus fala aqui, ok, só por imoralidade sexual. Mas se você está recasado, você pode estar sendo bom, então se é assim, eu estou adulterando. Sim. Desde que você quebrou o casamento, você fez por razões bíblicas e casou com outra pessoa, você está adulterando. Mas será que então agora eu tenho que quebrar esse casamento e voltar para o primeiro? Não. Também não é isso que Jesus está falando. Porque seria um outro divórcio. O que é que eu faço? Daqui a pouco nós vamos celebrar o que Jesus fez por nós, comendo pão e bebendo cálice. Lido muitas histórias aqui na igreja e de fora dessa igreja. E que pessoas chegam aqui desta forma. Eu era casado, eu me divorciei do processo com o processo errado, diferente do que está no texto. Casei de novo. E lá onde eu congrego, o pastor disse que eu tenho que me divorciar dessa aqui e voltar para a primeira. Isso até no Antigo Testamento não podia. O que é que eu faço? O que é que você faz? Ok.
Ninguém pode viver a luz que vamos celebrar aqui em pecado continuamente, sem admiti-lo, sem dizer, eu errei. E na medida que você diz, eu errei, eu pequei da forma como eu conduzi as coisas, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa é uma das expressões mais profundas da graça de Deus. Em que eu posso ter errado, mas eu não preciso viver eternamente, ou viver um novo casamento com culpa. Desde que eu trate o meu erro, desde que você trate o seu erro na cruz. Então, errei, alguém errou. Você pode dizer, bom, se é assim então, eu posso, não gosto dessa mulher, não gosto desse homem, então eu vou arranjar uma maneira, eu vou traí-lo ou traí-la para poder sair do casamento. É um pior pecado. O que acontece é, vou repetir, se houve um processo errado do casamento anterior, e você divorciou-se da forma errada, você não foi capaz de lidar com a dureza do seu coração e dizer, eu não gosto dele, ou eu não gosto dela, e porque eu não gosto dele, eu não gosto dela, desculpe a expressão tão coloquial, eu vou pular cerca, como se diz. Isso é pecado, muito sério. Mas, voltou e casou de novo. Não carrega uma culpa por toda a vida. Trate dela com o Senhor Jesus. E se você casou com um homem que às vezes se separou, casou com uma mulher que vem de um divórcio, também não é para olhar para ele e dizer, puxa, casei errado. Ok? A partir do dia que eu casei, você pode até pensar, puxa, talvez não era isso que eu queria, mas na hora que você casou, porque casamento foi criado por Deus, a partir daquele instante, Ele é o homem da sua vida, ela é a mulher da sua vida, e na dependência de Deus, Deus produz um casamento que venha a ser melhor do que você esperava. Um casamento sem conflito, porque são duas pessoas pecadoras que se juntaram, que casaram, mas na dependência de Deus, Deus vai mudando o nosso coração. Mas eu preciso deixar que Deus quebre o meu coração. Essa história é a segunda história da Paula. Uma história que terminou realmente em divórcio. Eles se separaram e ficaram longe por 7 anos. Nunca casaram. Um dia, o marido entendeu o quanto ele havia desobedecido a Deus. Traiu a esposa. Voltou um dia para casa e disse para ela, eu errei com você. Eu pequei contra Deus. Eu queria recomeçar. Fiz o recasamento deles. Nunca vou esquecer. Aquela história terminou bem. Mas nem sempre a história termina assim. Então, o que Jesus está falando aqui? Casamento é para a vida inteira. A única forma de quebrá-lo é imoralidade, o abandono. Se essa não é a causa, corra para Deus. Deus, realmente eu estou a fim de terminar. Mas o correto é correr para o Senhor. Para o Senhor mudar o meu coração. Você não tem o poder de mudar o outro. Mas você tem a liberdade de dizer para Deus, Deus, enche o meu coração com o teu amor. Para que eu possa amar o outro incondicionalmente. Se o outro não quer, deixe Deus trabalhar com ele. Se o outro quer se separar e você não tem o poder de mudá-lo, deixe que Deus mude. Ele quer ir embora, deixe. Então não quer ficar com alguém simplesmente por obrigação. Vou repetir, é você e Deus, e não você e o outro. Agora, algumas perguntas para terminar. Será que é possível prevenir um divórcio? Eu creio que sim. Não existe nada na vida de ninguém que você vai dizer, nunca meu casamento vai quebrar.
Porque são dois pecadores que se juntaram. Mas algumas coisas você pode contribuir. Eu creio que a primeira delas é entender que você precisa ter o seu casamento como algo que você faz para o Senhor. Quando eu cuido bem da Teca, claro que eu amo a minha mulher, sou doido por ela. Já falei aqui que meus filhos falaram também que se um dia ela morrer antes de mim, estão perdidos. Mas sou doido por aquela japonesa. Mas tem dia que também eu não sou tão amoroso com ela. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso nutrir esse casamento como se fosse alguma coisa. E Deus, o Senhor me deu uma esposa. O Senhor me deu uma esposa do tipo que eu queria. Mas tem horas que o meu ego é maior do que eu. E eu preciso dizer, se o Senhor me deu, eu preciso cuidar como presente que o Senhor me deu. Eu lembro quando meu pai morreu, eu estava aqui em São Paulo, no Recife, eu nem podia ir para o funeral do meu pai. E me disse, meu pai deixou um presente para você. Achei que era uma casa em Porto de Galinhas, né? Mas nada disso. Pode ser cabelo bom também, né? Mas o que ele deixou? Ele deixou o relógio dele. E quando eu fui ao Recife, então, eu peguei o relógio do meu pai. Era um Seiko bonito. Eu gostava daquele relógio do meu pai. E eu comecei a usar. Mas lembra que eu pegava o relógio muitas vezes e passava a mão, olhava para ele. Às vezes, quando eu olhava, eu relembrava os bons tempos de pai e filho. Um dia, fui roubado. E aquilo doeu tanto. Não era um relógio caríssimo. Mas era porque meu pai me deu. O seu cônjuge foi Deus que lhe deu. E se Deus lhe deu, tem tanto valor. Por isso, nutra como algo que você faz para o Senhor. Mesmo quando você não tem nem vontade. Mesmo quando. Porque tem também que eu não sou afim de ser amoroso com a Teca. Mas porque Deus me deu. Eu tenho que dizer, Deus, minha vontade era essa. Era bater forte. Mas o certo é o quê? Cuidar e acolher. Agora, e se você casou uma segunda vez? Eu falei há pouco, se casou da forma errada, trate na cruz. Mas agora Deus deu para você uma segunda chance. Então, se Deus deu uma segunda chance, não perca. Não deixe que os erros do passado se repitam. Então, agora que Deus deu, seja grato por esta graça e nutra esse casamento para que ele não quebre de novo. Pode ser que seja que você está nesta manhã aqui divorciado ou divorciado. E eu quero encorajar você a não olhar para a sua certidão de casamento como a sua identidade. Mas abrace a identidade que você tem em Jesus. O fato de você estar solteiro ou solteira, divorciado ou viúva, não faz de você uma pessoa de segunda categoria. Você é completa em Jesus. Claro, faz falta um cônjuge. Uma vez alguém falou para mim que quando ela se separou, ela entendeu que era um momento, não tinha como continuar, mas mesmo sendo um alívio aparente para ela, era como se um braço tivesse sido cortado e o braço faz falta. Então não olhe para você como uma pessoa de segunda categoria, mas quem você é em Jesus. E em Jesus você é inteiro, é completo. Outra coisa, talvez você está separado hoje, deve ter muita dor ainda, muita mágoa. E o perdão não tem a ver tanto com o outro. Às vezes o outro que lhe abandonou, ou a outra que lhe abandonou, já casou. Está feliz do outro lado, você sofrendo ainda. Por isso o perdão não tem a ver tanto com o outro. Tem a ver com a minha liberdade interior. Dizer, Deus, eu já perdoei. E quando a dor volta, dizer, Senhor, eu continuo perdoando, eu não posso ser preso. Porque se você for preso, vai ser difícil ter um outro relacionamento. Mas aquilo que de mais importante lembrar agora, pensando em você que está sozinho ou sozinho. Não importa a sua idade. Na primeira série dessa série, eu dei uma palavra para os solteiros. E que eles viviam
esperar alguém que ame Jesus mais do que ele. Nas 2 semanas, quando o pastor Samuel pregou, ele usou o liquidificador aqui, né? Ele falou uma coisa que foi muito especial nesse contexto. Ele disse que eu devia, se eu estou solteiro ou sozinho ou sozinha, pensar, que tipo de pessoa eu quero casar? Ele falou, uma pessoa que reflete o fruto do Espírito. Alguém que é amoroso com você, que é afetivo, alguém que tem autodomínio, alguém que tem alegria, que a alegria dele não depende de você, mas alguém que vive o fruto do Espírito. E aí não tem a ver com idade, não tem a ver tanto com beleza, mas tem a ver com o coração. E eu queria terminar pedindo que você baixe a cabeça agora, para nós termos um tempo de oração. Quero acordar as pessoas que vão servir a ceia para virem até aqui. Mas eu quero repetir nesta oração algumas coisas. Se você está numa crise de casamento, lembre que você pode correr para Jesus agora. Pedir que Deus enche o seu coração com o próprio amor dele, para você amar o outro com o próprio amor de Jesus. Foi isso que os do Antigo Testamento não fizeram. E é preciso se render agora e dizer, Jesus, este é o caminho. É por causa do Senhor que eu estou fazendo isso. Ou se você está divorciado, se o divórcio não foi por uma razão bíblica, como falamos nesta manhã, creio que é preciso admitir para Deus, se você foi o que resolveu sair de casa, admitir, eu errei, meu coração foi duro, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou talvez você foi aquele que foi divorciado, que foi abandonado, foi trocado, foi rejeitado. Lembre que a escolha foi do outro. Você é pecador como o outro é, mas foi o outro que escolheu. Ao lugar do perdão, para você ser livre. Ao lugar de olhar-se para si, através de Jesus. Como Jesus lhe vê. Talvez você precise nessa manhã dizer, Senhor Jesus, eu quero perdoar, por mim mesmo não consigo. Mas Jesus é capaz de produzir em você esse coração perdoador. Se você recasou da forma errada, não é para abandonar o seu cônjuge. Talvez você precise voltar atrás, não sair do casamento, mas admitir lá atrás onde errou. Pedir perdão. Talvez precise pedir perdão. Se o seu cônjuge atual permite você ter uma conversa com o ex-cônjuge. Não vá se o atual cônjuge não permitir. Mas talvez você precise dizer, eu errei no passado. De modo que você possa viver o casamento atual da forma como Jesus quer, livre de culpa. E agora uma palavra para você solteiro, solteira ou que sozinho. Por mais que você talvez esteja desejando alguém, peça a Deus não deixar você errar.